Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar agora um pouco mais como é que a gente pode usar a API do Twitter para criar uma rede com os dados brutos que a gente está coletando. Então, aqui de uma maneira bem simples, né, a gente vai continuar usando aqui o NetworkX, que é a nossa biblioteca, digamos, que a gente tem adotado no curso. No contexto do Twitter, a gente vai utilizar uma rede direcionada, dirigida, né? Porque hum, quando a gente se conecta no Twitter, não necessariamente é uma conexão simétrica. Se eu sigo alguém, não necessariamente a pessoa segue a gente. Então, o fluxo de informação, quando eu faço um retweet, isso não é uma coisa nos dois sentidos full duplex, né? Vamos só dar um exemplo aqui no Twitter. Eu estou aqui no usuário do Elon Musk, para exemplificar. Ele é um usuário que tem bastante seguidores, né? Quase 60 milhões. E aqui tem a questão do retweet, né? Então um tweet bem conhecido dele, agora um caso mais recente, né? Sobre um dos foguetes aí que está sendo desenvolvido. E isso tem mais de 24, quase 24 mil retweets, né? Que é a forma como o usuário ele pode retweetar de diversas formas, colocando uma mensagem ou não, e isso é propagado para todos os seguidores daquele usuário que retweetou isso. Pô, e isso não necessariamente eu retweetando um Twitter do Elon Musk, não necessariamente ele vai me retweetar também, né? Então por isso que a conexão é assimétrica, ou seja, é dirigida. A gente vai ter aqui uma rede dirigida nos nossos exemplos. E para exemplificar, aqui eu peguei o dado do usuário da UFRN, peguei o dado é, do meu usuário e depois criei um link, uma aresta com os nomes desses dois usuários e adicionei ao grafo D. Nesse caso aqui, por exemplo, a universidade e eu estamos conectados. Nesse sentido, a universidade está me seguindo. Na verdade, é o contrário, mas aqui é apenas para exemplificar. Bom, e a lista, só para mostrar que tem uma aresta ligando o usuário do Twitter da UFRN com o meu usuário e ponderado, coloquei aqui, por uma unidade. Isso aqui a gente pode mapear de diversas formas que a gente quiser. E o que a gente vai fazer aqui é justamente isso, que é ponderar baseado na rede de retweets. Como eu mencionei ali no exemplo do Elon Musk, naquele tweet específico tem 24 mil retweets. Então, de certa forma, imagine cada retweet desse é um usuário do Twitter, né? Então, imagine que o Elon Musk é um vértice do nosso grafo, é uma bola, né? É um elemento do nosso grafo de retweets, e cada retweet desse é a ligação do Elon Musk com outro usuário. Então, nessa modelagem, o fluxo ele parte do Elon Musk para os outros usuários, dado que tiveram esse retweet. E a gente pode fazer isso, obviamente, é um gráfico dirigido. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Primeiramente, precisamos coletar os tweets. De maneira análoga ao vídeo anterior, a gente vai coletar aqui 1000 tweets como uma prova de consent. Lembrando que isso no máximo a gente pode coletar 100 tweets ao mesmo tempo. Então vou precisar de 10 solicitações. Lembrando que em 15 minutos nosso limite é 180. Aqui eu mudei o tópico de busca, coloquei crise hídrica, né, um tema que enquanto eu estou gravando esse vídeo está bem relevante no nosso país. E o tipo de resultado, o mixed, para pegar tweets um pouco mais antigos, tweets mais populares, né? Uma mistura, na verdade, de tweets recentes com populares. E a gente vai fazer essa interação, como já foi explicado, e vamos coletar esses 1000 tweets. Então vamos lá. Se existir, obviamente, né? 1000 tweets sobre esse tema.
demora um pouquinho, não tanto assim, né, alguns segundos. Então, coletou os 1.000 tweets. Então, o que a gente tem que fazer agora é uma coisa interessante, é investigar como é que a gente sabe que um desses tweets que a gente extraiu sobre esse tema é um retweet de alguém, né? Então, se por acaso, lembrando que, só reforçando aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês. É, vou pegar aqui um tweet da posição 0 desses 1.000, que é um dicionário com várias características, né? Várias chaves, seus valores, e alguma dessas chaves é uma estrutura até mais complexa, né? Pode ser outro dicionário, então é um dicionário de dicionários, de forma bem genérica. Então, se por acaso uma dessas chaves que lá existe for retweeted status, significa dizer que aquele retweet específico ele é um retweet, né? Então, nesse caso, a gente vai percorrer todos os tweets que nos retornou, no caso 1.000, e vou verificar se existe essa chave está lá dentro daquele tweet específico. Se tiver, é porque esse tweet é um retweet. E eu vou colocar ele numa lista de retweets. E vou colocar. Então, vamos executar. Ou seja, daqueles 1.000 tweets que retornaram, nesse exemplo específico, obviamente quando vocês forem executar em outro tempo, esses resultados vão ser diferentes, mas para já, quer dizer, existe uma alta probabilidade desses resultados serem diferentes. Tem um outro contexto e tal, de tempo, outro contexto de tempo. Então, aproximadamente 60% ali nesse caso, foram retweets. Então, se eu pegar o retweet 0, né, é o zero, o primeiro desses 603, e a gente pode explorar algumas questões aí sobre isso. Então, vamos lá. Então, esse tweet é um retweet. Então, se é um retweet, alguém criou e alguém retweetou. Então, naquele exemplo do Elon Musk, quem criou foi o Elon Musk. E quem retweetou é um outro usuário. Então, a gente tem que procurar aqui essas informações para a gente poder construir nosso grafo, né? Lembrando que o fluxo vai do criador do tweet para quem retweetou. Ok? Então, vamos criar nosso grafo dirigido. Então, vou percorrer todos esses tweets, que agora que eu já sei, que são esses aqui, né? Que eu já sei que quem está aqui é um retweet, ok? Então, vou percorrer todos esses retweets, um a um, e vou capturar o retweet de status. É justamente essa propriedade que diz se um tweet é retweet ou não. A gente pode até ver aqui, ó. Vou executar novamente. Aqui no início deve ter um retweet status da aplicação. Retweet status. Aqui. Retweet status. Então, aqui dentro desse retweet status, vai ter várias informações interessantes, inclusive informações sobre o texto do retweeter e quem é o usuário que está retweetando. Então, a gente vai pegar, desculpe, nesse caso aqui, como é um retweet, esse usuário é quem criou o tweet, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aquele dicionário que lá está, e dentro desse dicionário eu vou pegar o usuário e vou pegar justamente a figura de quem criou o tweet, naquele caso. E no tweet maior, eu vou pegar justamente quem retweetou. Então, de posse dessas duas informações, o criador e quem retweetou, a gente pode criar um nó no nosso grafo, de uma forma bem simples. Se existe no nosso grafo uma aresta ligando o criador do retweet e quem retweetou, então o que é que a gente tem que fazer? Apenas incrementar o peso daquela aresta, ou seja, já existia a conexão, a gente agora só vai adicionar uma conexão. Como a gente vai adicionar uma conexão, a gente tem que só incrementar esse contador do peso para dizer que, né,
Se lá tivesse 10 conexões, agora foi a 11ª. Se por acaso não existir essa conexão, a gente cria, onde o fluxo vai do criador do tweet para quem retweetou, e a gente diz que a conexão tem peso 1 porque foi a primeira conexão. Ok? Aí continuando, a gente pode, nós temos que executar, né? Claro. Já executou bem rápido. A gente tem que, a gente pode fazer várias análises aqui, né? Investigativas, no sentido, quem é o nó, por exemplo, no caso do retweeter, quem é mais interessante? Identificar, nesse caso, quem está tendo uma grande quantidade, quem tá, quais tweets estão sendo bastante retweetados, né? No caso do Elon Musk, aqui é interessante a gente descobrir, esse tweet aqui do Elon Musk teve quase 24 mil retweets, isso aqui é bem relevante. Então, identificar os nós na rede, no caso, os usuários que têm um alto degree, ou seja, uma aresta que está saindo do nó. No caso aqui do Elon Musk, está saindo dele vários retweets. Então, identificar essa métrica é mais interessante aqui nesse caso, nessa rede de retweets. Então, dado todos os nós da rede, identificar quem tem o maior alto degree, nesse caso, é mais interessante. O exemplo, nesse caso específico, seria esse usuário aqui, a Fernandes. Bom, pode ser também interessante a gente descobrir os top 5, né, ou os top K, top N, como queiram chamar, usuários com maior alto degree. Então, também é bem simples, a gente pode ordenar usando a função sorted, passa na função que a gente está colocando. Nesse caso, esse iterador, o alto degree a gente pode até chamar aqui para ficar mais didático. Vocês podem ver que esse alto degree ele vai retornar dois valores. Um é o nome do nó e o outro é o valor da métrica. Então, no nosso caso, a gente quer ordenar pelo valor da métrica, não pelo nome, né, alfabético. Então, é por isso que a gente tem esse valor de 1, porque dado que aqui é a posição 0, aqui seria a posição 1 para cada nó, né? Obviamente vai ter vários nós. Então, para cada nó, o nome seria a posição 0 e o valor a posição 1. É por isso que aqui tem 1. A gente vai colocar do maior para o menor, por isso que o reverso é true, e vamos listar os 5 primeiros, que são esses usuários. Ou seja, a Fernandes teve 79 retweets, dado esse conjunto que a gente pegou aí de 1000 tweets, né? Bom, porém, nesse caso, vou dar um exemplo, né? Pode ser que um usuário retweete o mesmo tweet mais de uma vez. Então, levar isso em consideração pode ser interessante, que é justamente a ponderação, o peso. Então, observe que aqui a gente não considera o peso. A gente poderia considerar o peso, apenas necessário colocar aqui essa propriedade como de forma explícita, né? Configurada de forma explícita. Pode ser que, em geral, os resultados vão ser os mesmos. Aqui, por acaso, não foi. Observe que o que mudou foi esse último, muito provavelmente porque esse último aqui deve ter estado anarquista, né? Deve ser um usuário aí com fins políticos. Ele deve ter retweetado alguém mais de uma vez, é por isso que o peso foi 2. Então, quando a gente considerou o peso, ele acabou ficando na frente desse aqui. Bom, detecção de anomalias, né? A gente está usando o alto degree porque na nossa rede de retweets, o fluxo vai do criador para quem retweetou. Então, o alto degree é mais interessante, ou seja, quem está sendo mais relevante na rede, quem está sendo retweetado, né? Porém, às vezes a gente pode identificar alguns comportamentos estranhos, né? Tipo, detecção de anomalias, que seria o seguinte: quem está retweetando muito? Retweetando significa dizer que isso pode ser um sinal, ou isso é um spam, ou isso é um bot que está, né, consumindo os recursos da rede e retweetando de propósito. Então, nesse caso, a gente teria que investigar a propriedade in degree.
Isso é apenas um proxy, tá? Isso não quer dizer especificamente que isso aqui vai ser um bot ou não, mas é um indício de algo que a gente pode explorar mais a fundo. Então, basicamente é chamar a mesma função, o sorted, mas agora ao invés de passar o out degree, a gente vai passar o in degree, a outra propriedade. Então vamos ver quem mais está retweetando. Aqui, ó, vacina já 4 retweetou 16 vezes. Dentro daqueles 1000 tweets lá que a gente pegou, o Vacina 4 foi esse usuário Vacina 4 ali dentro tem 16, pelo menos 16 tweets dele que foram retweets, né? Só lembrando que naqueles 1000, 40% não é retweet, 40% é tweet normal. Então, Vacina 4 foi o que mais teve, que mais retweetou aí. Bom, outra coisa que a gente pode analisar é a questão das conversações, né? Porque se a rede for totalmente desconecta, né? Cada, cada retweet só está ligado. Aliás, para ser um retweet tem que ter um Twitter que criou. Então, se tiver lá várias conexões 2 a 2, isso remontaria a uma conversa. Então, a gente pode verificar se a rede é totalmente weakly connected, né? A gente já viu isso. No caso aqui é falso, porque provavelmente vai ter um, um componente gigante na rede que está conectado. E esses componentes desconectados, eles acabam remontando a conversações, ou seja, teve 101 conversações, muito possivelmente alguém criou um tweet, outra pessoa retweetou, e outra pessoa retweetou, e de maneira sucessiva, né? Então isso pode ser em vários níveis de camadas, isso acaba remetendo na questão de conversações, e obviamente podemos desenhar aqui nossa rede, né? Então a gente percorre, só para ficar mais visível, né? Podemos percorrer todos os nós da rede, e para cada nó desse a gente calcula o out degree, e multiplicando aqui por 50 apenas para a bolinha ficar com um tamanho um pouco mais nítido, multiplica para todo mundo, mas a base é o out degree daquele nó, e a gente consegue criar uma rede de retweets de uma maneira mais visualmente interessante. Aqui é uma maneira bem primitiva, a gente já até viu outras formas de visualizar esse tipo de grafo. A gente pode inclusive exportar esse grafo de um formato que o GEF visualiza e a gente tem essa visão lá no GEF, de maneira bem mais interessante, mas dá para ver que tem alguns nós que tem o tamanho do nó bem mais destacado. Significa dizer que realmente alguns nós aqui eles foram mais retweetados do que outros. Bom, é isso. Aqui é uma maneira bem simplista, mas que já dá para fazer bastante análises, explorando os dados brutos da API do Twitter e como transformar isso numa rede de retweets, usando funções já implementadas no próprio NetworkX, e no final a gente visualizar e explorar. Aqui ainda limitado ao próprio NetworkX, mas podemos exportar e fazer isso com o GEF. Nos próximos vídeos a gente vai continuar essa discussão, agora fazendo outro tipo de rede, que é uma rede de menções no Twitter. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!